Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Por este motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Nós estamos, nesse domingo, meditando no texto da carta do apóstolo Paulo, endereçada aos Efésios. E a carta aos Efésios tem uma característica um pouco diferente de outras cartas que Paulo endereçou às suas igrejas ou às igrejas para as quais ele escreveu, principalmente porque era uma carta que era enviada para várias igrejas, ou seja, ela é endereçada à igreja dos Efésios, mas ela circulava em outras cidades também e era lida em outras igrejas, em outras comunidades de cidades vizinhas. E quem já teve a oportunidade de ler a carta de Paulo aos Efésios, deve ter percebido que ele começa falando a respeito da grande bênção que a igreja recebeu de Deus, que é o fato de ter sido escolhida por Deus para ser agora o novo Israel, o povo de Deus, o povo que é escolhido por Deus a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, mudando toda aquela compreensão que era muito comum, principalmente entre o povo de Israel, de que apenas quem era descendente de Abraão é que era povo de Deus. Agora, na expressão do apóstolo Paulo, o verdadeiro povo de Deus é formado por aqueles que creem em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e agora fez de um novo povo, o povo que crê nele, o verdadeiro povo de Deus. No texto que nós acabamos de ler, Paulo está fazendo uma oração pela igreja. Ele diz: por esta razão eu me coloco de joelhos diante do Pai. E por que Paulo está orando pela igreja? E aqui novamente, não só a igreja dos Efésios, mas para as igrejas que recebiam essa carta. O motivo da oração de Paulo está na primeira parte do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, quando Paulo fala a respeito do mistério da revelação de Deus, que tinha feito dele, Paulo, alguém que tinha perseguido a igreja, alguém que era contrário a tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, tinha feito dele um ministro desse anúncio do Evangelho. E ele então, reconhecendo que isso é um mistério e reconhecendo que não foi escolha dele, mas foi por determinação do próprio Deus, ele então se coloca de joelho diante do Pai e ora pela igreja. E o que Paulo vai pedir a Deus pela igreja é muito interessante, porque é muito diferente das orações que a gente faz hoje em dia. Logo de início ele diz: me coloco de joelho diante do Pai, aquele que é o Pai de todas as famílias no céu
e na terra. Famílias no céu e na terra recebem o nome do Pai. O que Paulo está dizendo é que Deus está na origem de todo agrupamento humano, seja ele o agrupamento humano aqui na terra ou mesmo o celestial. Eles só existem, as famílias só existem por causa da permissão de Deus. É Ele que está sobre todas as coisas. A mesma afirmação, em outra forma, que nós vamos encontrar lá no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, quando Paulo vai deixar claro que Deus fez com que todas as coisas convergissem para Jesus e Ele fosse o centro de todas as coisas. E ele então faz o seguinte pedido, a seguinte oração: peço que Deus, por seu Espírito, dê poder para vocês, para que vocês sejam fortes espiritualmente. E aqui nós temos nesse pedido de Paulo uma expressão que pode ter um sentido facilmente deturpado. Ele pede que Deus fortaleça espiritualmente as pessoas, aqueles que creem. Não se trata aqui de poder sobre os outros. Ele não está pedindo que Deus dê poder para aqueles que são seguidores de Jesus, para que eles tenham poder sobre as outras pessoas, e muito menos poder para dominar sobre quem quer que seja. O poder que Paulo pede a Deus é o poder para ser forte espiritualmente. E essa expressão no texto grego significa, inclusive até de uma forma pouco usual, né? Paulo usa aqui uma expressão que era muito comum na filosofia grega, que é a ideia da pessoa interior. Na verdade, ao pé da letra ali, a palavra diz o homem interior. Não vamos nos esquecer que nós estamos aqui na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo, e a figura central da sociedade ainda era o homem, né? E a expressão usada pela filosofia e que Paulo usa aqui é que Deus, por seu Espírito, fortaleça o homem interior, a pessoa interior, ou seja, aquela parte racional da pessoa que os judeus normalmente chamavam no Antigo Testamento de coração. Quando você encontra no Antigo Testamento qualquer expressão falando a respeito do coração, a ideia é justamente essa: é o centro racional da pessoa, aquilo que está no seu interior, ou seja, não é em oposição aqui ao homem exterior, que é o seu corpo perecível. E o pedido de Paulo é interessante porque ele diz: a minha oração é que o Espírito fortaleça este homem interior, ou seja, faça de vocês alguém, e aí a tradução na linguagem de hoje é feliz nesse sentido, espiritualmente fortes, né? É o coração, o raciocínio, é o centro das emoções e da vida do sujeito que Paulo está pedindo que seja fortalecido pelo Espírito. Em outras palavras, não somos nós que nos fortalecemos, é Deus, por meio do seu Espírito, quem nos dá a condição de sermos espiritualmente fortes. E a sua oração continua e ele diz: que Cristo viva no coração de vocês. E aqui você já entendeu, agora ele está usando a expressão que era comum para os judeus: que Cristo viva no coração. Onde é que é o coração? Hoje é muito interessante porque hoje todo mundo sabe, né, que o coração mesmo, né, é apenas um músculo que funciona muito bem, mas que se tiver um problema, dá até para você trocar e colocar um coração artificial e ele funciona perfeitamente, né? Há muita gente que já fez transplante de coração, ou pegando o coração de outro, ou colocando um artificial, não tem problema nenhum, continua vivendo. Mas não é esse coração que Paulo está falando. Ele está falando daquele mesmo homem interior, o centro racional, ou seja, o que hoje a gente chama de cérebro.
O coração do homem, né, hoje qualquer criança sabe disso, não está lá no seu coração como sendo o órgão, mas está no seu cérebro. E aqui o apóstolo Paulo diz que Cristo viva no coração de vocês. E no coração é justamente no centro da vida interior, ou seja, na nossa capacidade ou na parte racional da pessoa. E aqui então nós temos aquele centro da existência da pessoa sendo habitado por Jesus, habitado e dominado por Cristo. É isso que significa que Cristo viva no coração de vocês. E é importante percebermos que isso pode ser rejeitado pela pessoa. Eu não quero que Cristo domine a minha maneira de entender a realidade, eu não quero que Cristo determine como eu vivo. E aí como é que eu faço? Eu sei o que é o Evangelho, eu sei quais são os valores do reino de Deus, mas eu simplesmente os rejeito, não coloco em prática. Você não coloca em prática sem que isso tenha passado primeiro pela sua parte racional. E é por isso que Paulo está dizendo, não basta apenas vocês serem fortalecidos espiritualmente pelo Espírito, é preciso que haja também a disposição para que Cristo viva no seu coração, que você tome a atitude racional de obedecer aquilo que é vindo do reino de Deus, dos valores do reino de Deus. E aí, Paulo vai dizer por que isso tem que ser assim. Oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. E é muito interessante essa expressão de Paulo, porque há muita coisa nas cartas de Paulo que você lê e parece que não combinam muito com algumas coisas que a gente encontra nos evangelhos. Não porque esteja em contradição, mas porque Paulo está lidando com questões práticas da igreja, com questões do dia a dia, e ele então tem que orientar, faça isso, não faça aquilo, tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo. Mas aqui, Paulo retoma aquilo que é o item fundamental do ensino de Jesus, que vocês tenham raízes e alicerces no amor. E quando Paulo fala isso, ele está dizendo, a consequência de Cristo viver no coração de vocês, é que agora vocês vão ser motivados pelo mesmo amor que Jesus foi motivado em todo o seu ministério. Agora o centro da sua existência está firmado, tem a sua fonte de vida e força, e por isso a raiz, não é assim que funciona com a raiz? É dali que você retira o nutriente. É do amor que vem a vida e a força, mas também é do amor que vem a firmeza, e por isso o alicerce. Que a vida daquele que crê seja não somente enraizada, mas também alicerçada no amor. E eu acho muito interessante, vou fazer aqui a referência a um texto que eu li há muitos anos atrás, um texto que inclusive depois acabou virando filme. Hoje em dia esse filme é praticamente banido, ninguém mais acha, todo mundo ficou absolutamente escandalizado com o filme, devia ter lido o livro, que vai ficar mais escandalizado ainda, é o livro chamado A Última Tentação de Cristo, de um escritor chamado Nikos Kazantzakis. E nesse livro, que depois virou filme, o autor faz algo muito interessante. Ele descreve a realidade de qual seria a última tentação de Jesus, quando já está lá na cruz, pronto para dar a sua vida, e ele então descreve qual seria essa última tentação. Quando alguém chega e diz assim, você não disse que era filho de Deus? Desce daí. E ele então no livro, e no filme também, ele simplesmente concorda e desce dali, desce da cruz.
E ele então se casa com Maria Madalena, e tem a família, e tem seus filhos e tudo mais, e aí você fala, meu Deus, que coisa absurda, não é isso que está na Bíblia. Não, você não está entendendo, você não leu direito o livro, você não entendeu direito o filme. Essa seria a última tentação se ele tivesse cedido. E quando chega na última cena do filme, e no livro a mesma coisa, ele está de novo na cruz. Ele não cedeu, aquilo apenas passou na sua cabeça. E aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver com o que você está falando aqui a respeito do amor de Deus? Porque nesse livro, lá no meio do livro, quando Jesus está ensinando, e ele encontra pessoas que querem apedrejar, mulher que tenha sido pega em adultério, e ele encontra as coisas mais absurdas, ele usa uma expressão que é basilar. Ele diz assim, eu vi aquilo, fiquei indignado, mas quando eu abri a minha boca, em vez de xingar, em vez de criticar, a única coisa que eu conseguia falar era a respeito do amor de Deus. Porque essa era a motivação de Jesus durante toda a sua vida, revelar o amor de Deus. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui que deve acontecer com os seus seguidores, que sejam alicerçados, que sejam enraizados no amor de Deus. Em outras palavras, não há lugar para ódio para aqueles que são de Cristo Jesus, de nenhum tipo. Ah, pastor, mas tem tanta coisa errada. Tem, hoje, antes e vai continuar tendo. Mais do que você deseja e mais do que você tem controle, mas compreenda que a dimensão do amor de Cristo só vai estar presente no coração daquele que segue a Jesus, quando ele entender que sua motivação precisa ser o amor de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que na sua oração ele espera que aqueles irmãos compreendam a dimensão do amor de Cristo, porque só quem está em comunhão com Cristo e é alimentado e sustentado por Ele é que pode compreender o seu amor. Quantas vezes você já não ouviu gente falando a respeito de Deus, do amor que revelou em Cristo, e as pessoas não querem nada com isso. Elas ouvem, ah, que lindo, que mensagem maravilhosa, mas não me inclua nisso não. Ou como diz um amigo meu, me inclua fora dessa, não quero isso aí para mim, porque é muito exigente. E aí então Paulo vai dizer, olha, eu sei que vocês não vão conhecer Deus totalmente, porque é impossível conhecê-lo completamente. E Paulo está dizendo aqui de maneira clara que o imperfeito não pode abarcar o que é perfeito, mas nós podemos ter um vislumbre desse amor por causa de estarmos em Cristo Jesus. Quando isso acontece, diz o apóstolo Paulo na sua oração, somos cheios da natureza de Deus, que é amor. Então, se você hoje ouve, e com frequência a gente vê isso, e ouve isso, muita coisa que revela ódio, entenda, isso não vem de Deus. Pode ser interessante, pode ser até verdade, mas não combina com aquele que está em Cristo Jesus. Jesus é o exemplo perfeito do amor de Deus revelado. Você não vai ver Jesus em nenhum momento descartando ninguém. Você não vai ver Jesus rejeitando absolutamente ninguém. Ele vai sim anunciar a mensagem do reino. Há aqueles que a recebem, há aqueles que a rejeitam. Mas ele, em nenhum momento, rejeita absolutamente ninguém. E Paulo então, fazendo essa oração pela igreja, pedindo isso a Deus pela igreja, ele conclui a sua oração como a gente gosta de fazer, inclusive na oração do Pai Nosso. Ele termina a sua oração com aquilo que a gente chama de doxologia, de adoração a Deus. Louvemos a Deus, que pode fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. A glória não é de Paulo, nem de nenhum seguidor de Jesus, mas de Deus, que é capaz de fazer mais do que imaginamos e ainda fazer até aquilo que julgamos
impossível. Eu gosto muito de uma expressão de Paulo quando ele diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus, né? São níveis diferentes, a gente nem sequer consegue compreendê-lo totalmente e muito menos compreender o seu poder. E então a doxologia final de Paulo une a igreja ao seu Senhor. Glória seja dada a Deus por meio da igreja, que unida com o seu Senhor Jesus Cristo, agora adora o Pai em uníssono, por todos os tempos e para todos sempre. Quando que a igreja se une a Cristo para adorar a Deus? Quando ela está em sintonia com o seu amor. Quando nós estamos vivendo com a presença de Cristo em nosso coração, não o coração, esse órgão burro, mas na nossa mente, quando Ele domina a nossa maneira de pensar. Quando fizermos isso, então nós compreenderemos a dimensão do amor de Cristo e estaremos realmente alicerçados e enraizados no amor de Deus. Essa é a oração de Paulo, essa é a oração que nós devemos fazer pela nossa comunidade, essa é a oração que nós devemos fazer por nós mesmos. Que seja essa a nossa oração nessa manhã. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.